mais um podcast. Cadê os tambores, Elis Ferraz? Toquem os tambores! Esse podcast hoje promete, hein, gente? Eu sou Lina Oliveira. Sou Elis Ferraz. Eu sou Beatriz Guintzel. Seja bem-vinda, Beatriz Guintzel. Saudações femininas para Beatriz. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Olívia, faz direito, Lívia. Olha, já tem 30 episódios dessas entrevistas, a Lívia continua descoordenada. Ó, já começa o podcast me zoando. Eu vou falar uma coisa para você, viu? Mas hoje, Elis, você está em desvantagem. Beatriz, você é paulistana? Ela é alemã. Alemã, mas sou paulistana. Você nasceu em São Paulo? Aí, tá em desvantagem. Duas paulistas para uma carioca. Já comecei ganhando nesse podcast. Eu vou poder falar 12, nasci. 12. Você segura o S aí, viu? Segura o S aí. E nem teatro. É verdade, você sabe, carioca fala muito isso, né? Eu fico morrendo de rir. Eu não falo só que meu pai me corrigiu quando era criança, mas eu, quando eu ouço de carioca, eu falo, gente, é um cara nascido lá não sei aonde. E assim, gente de universidade, não tem nada a ver de onde é. Ai, gente, brincadeiras à parte, ó, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, a Beatriz Guintzel. Falei certo? Guintzel. Certíssimo. Ó, tô ficando boa na pronúncia. A Beatriz, ela é fonoaudióloga e ela é escritora também. Ela escreveu esse livro que eu tive o prazer de ler no comecinho desse ano, que é Fonoaudiologia Sistêmica, a Voz do Coração. Bom, já que Quero agradecer. Oi, pode falar aí. Bom, já que a gente faz a nossa saudação feminina, ela vai ter que explicar aqui para a gente que negócio é esse de voz do coração, que negócio é esse de fonoaudiologia sistêmica. Vai ter que contar tudo. Que invenção é essa? Né? Primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui. E como eu não acredito em coincidências, né? Hoje é o dia que comemoramos o Dia Nacional da Fonoaudióloga. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando. Parabéns, Beatriz! Que legal, parabéns! Não quer cantar a musiquinha? Bom estar com você. Brincar com você. E parabéns a todos os fonoaudiólogos, né, que estão nos assistindo também. Exatamente. Obrigada. Então, na verdade, a fonoaudiologia sistêmica ela começou a partir de uma dor, né? Toda a transformação do ser humano, eu acredito que ou é pela dor ou pelo amor, mas dificilmente uma pessoa renasce das cinzas por amor, amorosamente, porque tem uma missão. Então, eu tive um câncer de tireoide aos 28 anos de idade e comecei a refletir o que esse sintoma estava querendo me dizer, se existia algum sinal do universo, de Deus, ou se era castigo. Porque na época da faculdade e na pós-graduação eu me especializei em voz, eu me especializei na parte patológica dos distúrbios vocais. Então, eu trabalhei por anos com pessoas com laringectomia, que era um câncer de laringe. E aos 28 anos, na flor da idade, tentando ter mais uma criança, eu já tinha o Dudu com 4 anos, eu tive esse diagnóstico que eu fiquei assim, perplexa. E a medicina tradicional não me trazia a resposta que eu queria. Eu ficava tentando investigar se existia algo a mais para eu entender sobre esse sintoma, mas a medicina tradicional, que é uma medicina mecanicista, né, que olha para o pedaço, olha para o problema e não olha para a pessoa, então eu comecei a ficar inquieta com esse sintoma e eu comecei a estudar outras metodologias que me fizessem a ter mais clareza do que estava acontecendo comigo. E aí eu costumo brincar que eu mergulhei lá no fundo do oceano mesmo e até encontrar, cavei, né? Não é fácil esse processo de desenvolvimento interno e até encontrar o meu verdadeiro tesouro. Então eu entendo que todos os sinais, todos os sintomas que nós temos é um sinalzinho, é um alerta para que a gente reajuste a nossa rota de vida, para que a gente tenha algumas reflexões e melhore aquela jornada, melhore a caminhada. Porque hoje em dia, né, com excesso de tecnologia, com a vida multitasking, as pessoas estão realmente desconectadas de si e eu também estava desconectada de mim e através do sofrimento, através da minha dor, eu pude voltar à minha essência. E o que eu chamo de voz do coração
é esse silenciar, aceitar, concordar com o que a vida está te trazendo, né? Porque não é fácil ter um diagnóstico desse. E aí refletir e ouvir, né? Ali a sua dor, mas entender que isso pode sim te levar a um propósito maior. E através de outras metodologias eu consegui me desenvolver e me destacar na área. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque eu tive uma história muito parecida. Inclusive, a história parecida nasceu o Planner, né? Foi assim que nasceu. Isso aqui não era desse jeito bonito, como é hoje, que as pessoas usam para o seu desenvolvimento pessoal. A gente chama de Planner, né? Que é uma super agenda e tal, mas não é isso, não é só uma agenda. Mas foi isso aqui, porque cada... Eu preciso falar isso para você, é muito interessante, né? Isso aqui, na verdade, são as 5 inteligências. Aqui estão as 5 inteligências. E o interessante foi que isso também nasceu dessa história, porque eu tive câncer terminal no sistema linfático. Por isso que eu entendo essa coisa que você sentiu, de você ir lá na profundeza, nas profundezas da alma, para você tentar descobrir o que estava de verdade, por que a vida estava te trazendo aquilo, se realmente era um castigo, se aquilo era uma oportunidade que você tinha de reviver, né? Ou de você realmente nascer de novo. Eu gosto muito até assim, não fazendo nenhum tipo de pregação, até porque não é muito meu perfil, mas eu fiz seminário por 5 anos. E uma vez eu ouvi uma passagem, que estava assistindo uma aula do seminário, e um professor falou assim: o que você acha que Jesus disse quando falou para aquele homem tão poderoso que ele deveria nascer de novo? E aí o homem olha para ele e fala assim: mas Senhor, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Mas as pessoas não entendem que o nascer de novo é quando você vai lá na profundeza da alma. Agora você trouxe a minha atenção plena. Eu quero ouvir de você. O que é essa coisa aí de você ter trazido isso da alma e por que você quis compartilhar isso através do livro, Beatriz? Eu sou uma pessoa inconformada com... Eu sou uma pessoa de alta performance. Então, eu sempre consegui tudo aquilo que eu queria. E quando eu tentei engravidar e não consegui, e aí eu falei assim, não consigo engravidar, então eu vou num especialista em fertilização in vitro, porque aí eu vou conseguir, né, tudo aquilo que eu quero. Então, eu sempre fui uma pessoa de resultado, de ir atrás, eu sempre fui assim comigo, mas muito distraída da minha essência, muito distraída do meu propósito, muito distraída, muito mental e coração, né? Muito mente e coração, mas esquecendo dessa parte sutil de que, meu Deus, não é assim não. Calma, tem coisa que não é assim. Então, quando eu fui nessa busca, nesse especialista, e ele imediatamente lá na clínica dele, uma clínica enorme em São Paulo, ele falou assim, não, a gente tem que fazer uma bateria de exames e ver o que está acontecendo com você. Você está sem tomar pílula há quanto tempo? Eu falei, faz 1 mês. Ele falou, nossa, mas calma, você tem 28 anos, né? Você já quer fazer um tratamento desse, você já é mamãe. Eu falei, não, mas eu quero agora. Nossa. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, eu quero, e tudo que eu queria eu conseguia. Mas, só que não, aí a vida... Ficou mal acostumada. Mal acostumada, exatamente. Eu chamo de PNL da birra. Eu posso falar um negócio? Eu posso falar uma coisa? Você sabia que a gente tem muita coisa em comum? Ai, que legal! Quando eu quis ter a minha filha Susan, eu entrei num tratamento, eu nunca tomei pílula, eu sempre tive dificuldade em engravidar mesmo. Quando eu tentei ter a Susan, eu fiquei por 5 anos. 5 anos, eu tomei um monte de hormônio, eu fiquei desse tamanho, juro. Um dia eu estava tão revoltada, que eu falei, o negócio é o seguinte, Deus, se tu mandar essa criança agora, sabe quando é que eu vou ter filho? Nunca! Desse jeito, olha como é que eu era. Quer brigar até com Deus. Lá. É, bem isso. Bem isso. Não, bem isso. Eu falei, olha, eu não consigo engravidar, vamos ver se eu não consigo mesmo. Esse médico tinha acabado de conseguir fazer fertilização in vitro numa famosona em São Paulo, né? Eu falei, não, conseguiu, ela é velha, né? Eu vou conseguir, porque eu quero, eu consigo. Só que no primeiro ultrassom que a médica fez, ela, nossa, você tem um nódulo aqui? Eu falei, não tenho, não. Não, eu não tenho. Ela falou, não, então o que é essa bolinha aqui? Eu falei, eu não sei. Eu falei, tá, e daí? Ela falou, calma. Esse calma me irritava. Essa coisa de, calma, presta atenção, conexão com você. Isso me irritava.
Bom, eu sei que eu saí de lá, eu liguei para um dos meus melhores amigos, né, cirurgião de cabeça e pescoço, eu falei, Hugo, é o seguinte, eu fiz um ultrassom, tem um nódulo aqui de 0,5 na minha tireoide, o que que eu faço? Zero Ele ponto. falou assim, 0,5. Ele falou assim, Bia, você vai ter que puncionar. Eu falei, onde eu punciono? Eu falei, posso ir agora? Ele falou, Bia, calma, você tem que ligar, onde você quer que eu faça? Ele falou, o melhor laboratório de São Paulo é aquele lá, tal. Aí eu falei, gente, da recepção, passei a ligação lá para o tal laboratório, eu queria fazer na hora. Eu queria fazer as coisas na hora. Não fiz na hora, né? Fiquei com aquele negócio. Ai, bom, é por causa disso que eu não engravido? Tá bom, eu faço logo essa punção. Beleza. Só que as coisas não são assim, né, queridas? E aí fui fazer a punção. E aí veio o resultado, carcinoma papilífero de tireoide. Nossa. Eu lembro que eu passei a madrugada com esse eco. Carcinoma, oma. Eu falava, gente do céu, né? O que é isso? Bom, até digerir, né? Demorei 24 horas para digerir, assimilar o laudo. Aí, no dia seguinte, assim, liguei para ele. Falei, Hugo, quando que a gente pode operar? Ele falou, tem que fazer uma bateria de exame. Eu falei, gente, mas que raio, né? Bom, eu sei que do diagnóstico até a cirurgia foram 10 dias. Só que lá no quarto, depois de operada, sem conseguir falar, que não podia falar por conta do nervo recorrente. Minha mãe comprou uma lousinha para mim, eu tinha que me comunicar pela lousa. Meu filho veio me visitar, me olhou com aqueles paradrapo aqui, tudo, aqueles, né, curativos assim, e eu tive que me comunicar com a lousinha. E aí eu comecei a me conectar com as crianças que não falam e sentem tudo, né? O olhar das pessoas que vinham me visitar de dó, de pena, gente, aquele olhar das pessoas, aquilo foi entrando na minha alma. A minha inabilidade de comunicar, tá doendo, quero ir no banheiro, aquilo foi me conectando com as crianças especiais que eu atendia. E aí eu comecei a me colocar, ter mais empatia com aquelas mães que têm crianças com diagnóstico de câncer. Eu já tinha empatia, já tinha esse olhar amoroso, mas nada como você sentir na pele, as pessoas terem dó de você. Os médicos olharem e falarem assim, e ainda bem que você tem já um filho, porque vai ser bem difícil você engravidar de novo, porque os hormônios da mulher mudam muito. Então, esse olhar de pena, eu fiquei armazenando tudo aquilo. Depois de 7 dias de operada, eu falei, eu vou voltar a atender. Né? Coloquei um belo lenço e voltei a atender. Mas eu olhava para a minha clínica, eu não me encaixava mais. Nem no jeito que eu atendia, nem no lugar que eu atendia, nem com as pessoas que trabalhavam comigo. Foram, assim, 7 dias, fênix mesmo, sair das cinzas e ressurgir e olhar e falar assim, gente, mas eu não me encaixo mais aqui, não faz sentido para mim. Mas mesmo assim eu segui, né? Fazia audiometria, né? Eu sempre adorei conversar, né? Mas eu fazia audiometria, atendia convênio, ganhava aquela, né? Aquele miséria, mas eu não me encaixava. Deu 8 meses, pós-cirurgia, engravidei da Gabi. Olha. Mas não ia ser impossível engravidar? Eu nunca acreditei no impossível, né? Mas agora era um impossível mais amoroso comigo. Interessante. Eu era mais compassiva comigo. Eu sempre fui. A minha energia masculina sempre foi muito exacerbada. Pesado. Então eu comecei. Pesado. Sim, pesado. Você tá vendo, Lília? Não, muito, muito parecido as duas. Eu tô aqui só assim. Ela me entende, Lília. Ela sabe que tem energia masculina. Ela sabe que ela sabe o que você sente. Exatamente. E aí, engravidei, né? A gente fez uma viagem linda, né? Para Disney, né? Aquela coisa toda encantadora. E até descrevi isso no livro, né? Senti que eu estava ovulando e os médicos falavam: você, se quiser engravidar, você tem que dar um espaço de 12 meses. Se você quiser, né? E se você conseguir. Depois de 8 meses eu estava grávida da Gabi e
E aí, depois que ela nasceu, eu falei, não. Ou eu entendo isso que aconteceu comigo de verdade, ou eu não vou dar conta de continuar sendo fonoaudióloga desse jeito. Eu não estudei fonoaudiologia para trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite e atender num piloto automático, não. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu lembro que eu fazia audiometria ocupacional, eu demorava meia hora, 35 minutos, 40, para cada trabalhador. E áudio ocupacional é uma coisa assim, ó. Você tem que fazer, vem outro, vem outro. E eu não, eu perguntava, nossa, como é que tá a esposa? E as crianças? Ah, mas esse zumbido, puxa vida, eu queria tratar a alma, mas eu não percebia isso. Antes da minha cirurgia, eu não percebia essa minha conexão em ajudar a pessoa de corpo, mente e alma. Eu gostava, mas eu estava no automático. Mas espera aí, como é que era essa coisa? Porque você é casada. Você era casada. Sim, sou casada. Você tinha um filho já? Há quantos anos? Ele tinha 5 na época. Quantos anos? Qual o nome dele? Eduardo. Não, você já tinha o Eduardo, você é casada, você já tinha o Eduardo 5 anos, depois veio a Gabi, pequenininha. Isso. Como é que era essa situação dentro de casa, com seu marido, vendo você viver tudo isso? Houve, num primeiro momento, apoio, ou num primeiro momento, um desespero? Como é que foi isso? Essas 24 horas que eu fiquei acordada, eu não queria toque, eu não queria conversar, eu não queria nada. A digestão do laudo foi uma coisa doída, eu não queria ouvir. Minha mãe tentava me ligar, falar comigo, eu falava, gente, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero. Aí eu operei, né? Voltei a atender, eu não me encaixava e eu falava para ele, nós atendíamos na mesma clínica, ele é médico. Nós dividíamos a mesma sala. Eu falava, Eduardo, eu não me encaixo mais. Ele, não, é um pouco de trauma, vai fazer terapia. Eu falava, não, fazer terapia. Não entendo. Eu falava, não é isso. Não é eu transferir para um psicólogo uma coisa, não é isso. Então, no começo ele não tinha paciência, não. Não é, tudo flores, vocês formam um casal tão lindo, né? Gente, não é assim no começo, não. Não é mesmo. Ele sugeria, tudo que ele sugeria, eu falava, não é isso. Como nós morávamos em São Roque, né, uma cidade muito pequena, nada me encaixava, nada que ele oferecia fazia sentido. E eu ia atender, mas não tinha, era diferente. Eu não sei explicar o que era esse diferente, mas eu não me sentia a mesma. Eu falava, gente, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com um olhar de surpresa e tenham dó, tenham pena. Eu lembro que eu atendia as mães das crianças especiais. Eu falava assim, quando as pessoas olham para você e têm pena de vocês, que sentimento vocês têm? A resposta delas era, eu tenho raiva. Eu não gosto. Eu não gosto. Porque já é pesado. A pessoa me olhar e ter pena de mim, eu me sinto mais frágil. E aí eu comecei a entender que empoderar essas mães, que valorizar essa missão delas, fazer com que elas se conectem com aquilo que elas podem de melhor, ir além do sintoma do filho, e além do sintoma dela mesma, porque elas também adoecem, fibromialgia, enxaqueca, depressão, ansiedade. Como que elas poderiam transformar isso? Mas dentro da fonoaudiologia eu não tinha essa ferramenta. Eu não tinha esse recurso. Aí eu encaminhava para um psicólogo. Aí eu falava, gente, mas não é isso. Eu posso fazer alguma coisa por elas, mas eu não tinha ferramentas. Aí eu entrava na internet, cursos de fonoaudiologia para a alma. Não tinha. Cursos de fonoaudiologia para ajudar a mãe de corpo, mente e espírito. Não tinha. Não tinha. Você eu falei, bom, na igreja, né? Tipo, agora que gente, mas, sabe? Eu falei, meu Deus, tem que existir alguma coisa. Não existia? Algum recurso de energia, de espiritual, qualquer coisa que possa... Não existia. Aí eu comecei a me ouvir, eu falei, gente, se não existe, é porque alguém tem que inventar. Se não existe, alguém tem que inventar. Mas, como eu disse, eu tive a Gabi, e aí eu resolvi
parar. Eu falei, para tudo. Até ter a Gabi, eu trabalhava no hospital da Unimed, eu trabalhava em home care, atendimentos domiciliares, e trabalhava na clínica, fazendo audiometria e terapias. E aí eu falei para o Eduardo, eu falei, eu não quero voltar a atender desse jeito, né? Eu já operei, já não está fazendo sentido, consegui engravidar da Gabi, mas eu não quero voltar aos atendimentos desse jeito, eu não quero mais. Deixa eu entender uma coisa, isso é legal você estar falando, porque o nosso público, né, são as mulheres de 30 a 55 anos, que são empresárias, que são empreendedoras. Muitas vezes o fonoaudiólogo, o médico, o dentista, o nutricionista, eles não conseguem se ver como empreendedores, mas eles são. Pois é. Não, eles não conseguem se enxergar assim, mas de fato são. E aí, quando a gente conversa com eles, ou conversa com a maior parte das mulheres que empreendem, existe esse momento na vida. E olha só o que está acontecendo com você. Vamos ver se eu entendi isso. Você está passando um momento de transição, você descobre um câncer, trata, passa por um processo de transição, começa a ver que está desconectada da tua vida, que era o cotidiano, que aquilo já não fazia mais sentido. Aí todo mundo diz que você não engravida, mas você acreditando naquela palavra interior que você pode, você engravida. Aí quando você engravida, você tem um ritmo de trabalho que você já não quer mais, e de repente você chama seu marido que fica tentando trazer alternativas, que a gente brinca. Eles não fazem isso de propósito, não, tá? A gente chama de alternativas band-aid. Não, mas isso aqui, ó, vai para um bom restaurante, ou vai comprar uma boa roupa, ou vai fazer isso, ou vai fazer... Remediando. Exatamente. Aí você também fica estressada, porque parece que ninguém te entende, é só você que está maluco. Isso. ET. Eu me senti um ET. Mas como eu estou sentindo, estou vendo essas coisas? Será que estou vendo coisas? Será que só eu estou vendo? E aí você toma uma decisão. Eu vou ter minha filha e não vou trabalhar mais. Como é que foi o impacto disso dentro de casa? Como é que foi o impacto financeiro para você? Como é que foi o impacto na sua cabeça e na sua profissão? Deixa eu só falar uma coisa, antes da doutora Beatriz responder. Ela escreve isso no livro, que foi um conflito grande, essa questão de que a mãe e a avó dela deixaram de trabalhar para criar os filhos, e ela não queria seguir esse mesmo caminho. Então, e acho legal falar disso, que é um conflito que as mulheres passam muitas vezes, né? Eu acho que toda mulher que é mãe se depara com conflitos como esse, né? Exatamente. Quando eu tive o Dudu, eu passei por isso, né? Eu trabalhava, eu estava para entrar no mestrado, e assim que eu tive meu primeiro filho, eu também dei essa pausa, muito conectada, muito presa com a história dos meus, né, das minhas avós, da mamãe, que também parou de trabalhar depois que eu nasci. Só que o Dudu tinha 6 meses, eu voltei a atender, não dei conta, né, de manter esse perfil da mamãezinha dentro de casa, cuidando, né? Não consegui isso, voltei na ativa. Quando eu tive a Gabi, a mesma situação, mas não por conta apenas dessa conexão com os pais, né? Com a ancestralidade feminina, mas principalmente porque eu não me encaixava ali. Eu fiz um planejamento financeiro, porque durante já a gestação, eu comecei a ver coisas, por exemplo, né, no hospital, coisas no meu ambiente de trabalho, na minha clínica, que eu falava, gente, eu não vou dar conta disso muito tempo. A remuneração era baixíssima, eu ganhava R$18 por atendimento, quer dizer, menos de R$50 por hora. Se você ainda fosse $18 nos Estados Unidos, estava feliz, mas aqui... Não, minha querida, era em média R$50 por hora. E aí, como a vida já me parou, né? Tem até uma live que eu fiz, né? Se você não parar, a vida te para. Como a vida me parou e eu comecei a valorizar outras coisas, eu falei, gente, eu não vou deixar a minha filha para uma babá que na época pedia R$2.000 para cuidar dela, né? Para eu manter essa loucura de vida. Então, nós fizemos um planejamento, teve muita conversa, e eu pedi o apoio dele. Eu falei, você me apoia para eu poder estudar, para eu poder me desenvolver para aquilo que eu nasci. Você me apoia? Preciso do seu apoio. E eu tenho certeza absoluta que você vai ver os resultados. E aí ele me apoiou nessa situação, sim, mesmo porque eu ganhava pouquíssimo. Pouquíssimo. A minha despesa na clínica era altíssima. Enfim, né? E agora com uma criança pequena, e aí ele me apoiou e eu comecei a estudar. Voltei a estudar programação neurolinguística, que era uma coisa que eu tinha visto lá em 96 com Laí Ribeiro.
Eu era tiete do Laí. E aí voltei a estudar sozinha. E aí comecei a fazer os cursos de desenvolvimento pessoal. Fiz tudo que vocês podem imaginar, de terapia quântica, reiki, de tudo, né? Body talk, constelação sistêmica, meditação, instrutor de mindfulness. Tudo que vocês podem imaginar de desenvolvimento humano. Coaching. E aí, quando eu estava me preparando, né, para voltar para o mercado... Ah, mais um detalhe. Nasceu Gabi, e aí é o meu coração, né, dizendo, tem outra criança vindo. Guardei tudo da Gabi, guardei tudo, tudo. O enxoval, ele era pink e de renda. Gastei horrores. Pink de renda. Guardei tudo. Quando eu estava me preparando para voltar para o mercado de trabalho, engravidei da Marina. Você... Ai, mas não ia ser impossível engravidar? Mas peraí, você... Então, olha só, Lili, como é que é verdade isso? Ela tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. Todos eles, eu sabia que tinha que ter um filho. Eu não estou brincando. Era um negócio que falava na minha cabeça. Você tem uma ideia? Quando eu conheci meu marido, a primeira vez que eu vi ele sentou, eu estava conversando com ele assim, sentado. Eu só tinha visto ele pela primeira vez. Uma voz veio assim na minha orelha, falou assim, você vai casar com ele. Eu tomei até um susto. Eu tinha 16 anos. Quando a Stephanie veio, eu falei assim, você precisa engravidar. Quando o Nicolas veio, está na hora de você ter um filho. A Suzy, por isso que eu tentei 5 anos, e um momento eu fiquei revoltada, olhei para o céu e falei o seguinte, ó, se não for agora, depois dos 38, eu não engravido nem aqui, nem que Jesus apareça na minha frente. Desse jeito. Bem assim. Não, bem assim. É incrível. Papo reto. Muita história, gente. Tem mulheres que é assim mesmo, e tudo bem. Tudo bem se você ouve essa voz, tudo bem. E tudo bem também se você não ouve, tá tudo bem. Interessante, isso. Pode continuar, Bia. Tá muito boa a história aí. E aí, engravidei da Marina. E aí, essa coisa do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento interno, né? De ouvir outras coisas, de ajudar as amigas. Isso foi crescendo, foi tomando uma proporção gigante no meu coração. E aí, a Marina tinha 6 meses. Eu voltei para os meus atendimentos com essa proposta. Olha, eu vou ajudar você que não está falando a voltar a falar, mas você vai entender. O que eu vou te propor é que você vai entender que o seu AVC, né, é uma missão. Que o câncer que o seu filho tem é uma missão. Que o autismo é uma missão. Que tudo que está acontecendo você pode transformar isso numa missão de vida e ajudar outras pessoas. Algumas pessoas me achavam doida, porque falavam assim, não, eu quero só a fono. Né? E eu não era só uma fono. Né? Não que fono seja pouco, mas nós somos os profissionais que lidamos com a comunicação. Mas a comunicação, ela vai muito além dessa que nós estamos falando. Né? Tem a comunicação, né, gestual, tem a dança, tem a pintura, tem o silêncio. O silêncio fala muito. Nossa, como o silêncio fala muito. E como que eu não posso ajudar a pessoa de corpo, mente e alma? Então não fazia sentido para mim. E as pessoas começaram a se encantar, porque eu já estava num processo eu chamo de transbordo. Eu já estava transbordando. É transbordo. O pessoal acha que transbordo é tipo botar o copo aqui, ele encher de água, sem... Nada disso não, gente. Isso. Transbordo é outra coisa. Para engenharia, quando a gente vai fazer, fazer, como é que se chama ali? A palavra fugiu da minha cabeça. Quando você vai fazer, né? Fazer o quê? Coleta do alimento, não, você vai fazer colheita. Na colheita do alimento, existe o processo de transbordo, que hoje já foi criado, as pessoas não entendem o que é o transbordo. E uma coisa legal, Bia, que eu falo para todo mundo, tem água aqui dentro, né? As pessoas falam assim, você precisa esvaziar o copo. Bia, eu nunca acreditei nisso. Não. Peraí, como é que você vai esvaziar o que você sabe? Peraí, faz uma coisa, gera transbordo. É isso que ninguém entende. É muito louco isso. Ninguém precisa esvaziar o copo, você precisa, na verdade, gerar transbordo. Muito legal. Exatamente. Continua que a história tá boa. E aí começou a fazer sentido nos meus atendimentos. Mas eu lembro que as pessoas falavam assim, vai lá na Bia. Ela é fono, mas ela faz outras coisas, eu não sei dizer. Não tinha o nome, entende?
Vai lá, ela fala, parece uma coisa meio de espírito, mas não é espírito não, porque ela não é espírito, mas é uma coisa meio espiritual, mas ela também não é padre, não é nada de religião, mas vai lá. Não tinha um nome. Uhum. E aí eu fiz um processo de coaching, né, de marca pessoal com uma mentora muito querida, a Valesca Farias, que eu dedico parte do livro. E ela falou, mulher, isso tem que ter um nome, né? E aí foi fonoaudiologia sistêmica, voz do coração. Um olhar amoroso além dos sintomas, para que as pessoas parem de se lamentar diante da dificuldade. E eu chamo de sintoma não apenas um sintoma físico, mental ou emocional. Eu chamo de sintoma uma dificuldade financeira. Eu chamo de sintoma o não do chefe. Eu chamo de sintoma aquilo que o governo fala. Covid, é um sintoma. A questão é como que eu posso mudar a minha perspectiva diante do sintoma, diante do que está acontecendo. Como que eu posso transformar essa informação, porque tudo é informação, né? E me desenvolver e ter recursos para mudar essa situação. Então, é com isso que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento humano, de adultos também, e desde de maio de 2019 eu lancei o meu curso online, Olhar Além do Sintoma, para que as pessoas montamos um protocolo, né, baseado em tudo que eu aprendi e todos os nossos insights, para que as pessoas tenham um passo a passo de como lidar com as questões dos pacientes no consultório. Ajudar além do sintoma, resgatar o corpo, mente, a alma, resgatar, fazer as pazes com a sua história de vida, com a sua história pessoal. Bom, como Faz sentido. Uma boa marqueteira, uma boa pesquisadora de neurociência que eu sou, eu já vou te dar já uma dica aqui bacana. Eu resumiria tudo isso que você está falando, tudo, assim, nome completo, fonoaudiologia sistêmica, simples, a voz do coração. Ela tem muito a ver com a voz, tem a ver com o coração que gera conexão. Voz do coração é muito lindo isso, sabe? Porque de verdade eu entendi o que você está dizendo. Isso de fato é voz do coração. E as pessoas entenderem por que aquilo está acontecendo, que aquilo é só um sintoma, e elas aprenderem a olhar para a causa. E aí, quando elas passam pelo processo de aprendizado, aquilo simplesmente desaparece na vida. Isso, quando eu concordo, é isso mesmo. É muito interessante, gostei muito disso. Lília, você tem alguma pergunta? Muito legal, né? Eu tenho sim. Doutora Beatriz, hoje quando uma pessoa vai no seu consultório, você procura fazer todo esse processo de ouvir a voz do coração dela, de fazê-la enxergar, né, olhar as dificuldades, os traumas, tudo como sinais para ela conseguir mudar a maneira de enxergar a vida, né? Eu acho isso muito interessante, porque foi através da dor que você descobriu a sua verdadeira missão. E me fala um pouquinho aonde a constelação familiar entra aí. Porque muitas pessoas acham que constelação familiar é uma coisa de espiritismo, é alguma religião. E eu queria que você me falasse um pouquinho como que olhar para os nossos antepassados pode nos ajudar a entendê-lo hoje, a nossa vida, né? Perfeito. Primeiro, vale ressaltar que constelação foi um termo mal traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português. Na verdade, a tradução ao pé da letra seria a representação de uma questão familiar. Representação de uma questão. Porque muitos de nós acabamos tendo algumas questões financeiras, emocionais, de saúde, que têm uma relação com a nossa ancestralidade, que está intimamente conectado com histórias ocultas, histórias esquecidas, segredos, problemas do nosso sistema familiar. Então, a constelação é uma terapia breve que mostra onde estava o ponto, né? O que a gente precisa olhar, o que precisa ser visto, o que precisa ser incluído, para que eu possa, de uma maneira amorosa, ressignificar isso, olhar para isso e seguir a minha própria história pessoal, a minha biografia. Então, quando eu me senti travada, quando eu parei de trabalhar, quando eu tive meu primeiro filho, eu me senti travada. Eu não conhecia a constelação ainda como um método, mas intuitivamente eu olhei para trás e vi mamãe e vovó parando tudo para cuidar dos filhos.
E eu muito depressiva, ansiosa, triste, chateada, porque eu me sentia uma pessoa inútil dentro da minha casa. Meu filho não dava um pingo de trabalho. E mesmo se desse, né, era tanta perspectiva, era tanto estudo que eu queria aplicar e ficar dentro de casa para mim não fazia sentido. Então, quando eu olhei para trás e vi que vovó, mamãe tinham feito esse caminho, eu falei, meu Deus do céu, eu não dou conta. Eu vou deixar ele, vou contratar uma pessoa, vou pôr na escola para que eu faça a minha jornada. Então, Bert Hellinger, que é o idealizador do método, ele deixa de presente para a humanidade 3 leis básicas que regem os relacionamentos humanos. A primeira delas é a lei do pertencimento, que dita o seguinte: para eu me sentir pertencente, amada a esse sistema familiar, eu faço exatamente aquilo que elas fizeram, inconscientemente. Se a minha mamãe, a minha vovó pararam de trabalhar, ficaram dependendo dos maridos o resto da vida, eu indiretamente, inconscientemente faço isso. Se eu vivo no piloto automático. Mas se eu reflito, tenho um objetivo de vida, eu posso traçar a minha história pessoal com bastante honra, com bastante amorosidade e respeito ao que passou. E eu posso me sentir pertencendo mesmo fazendo um pouquinho diferente. A questão é que muitos de nós não temos essa clareza, a maioria das pessoas, né, não tem essa clareza, e aí ficam presas em histórias de perdas financeiras, de dificuldades gravíssimas em relação à própria saúde e muitos outros problemas femininos, né? Por exemplo, existem mães que sofrem abuso, né, dos maridos, e aí tem filhas, às vezes tem 3, 4, 5 filhas, e todas elas sofrem abuso. O fato é que existe uma história ancestral que faz com que eu me sinta intimamente relacionada, presa a repetir essa história por amorosidade, por vínculo por vínculo familiar. E aí eu repito. É isso aí, energia, DNA. Você sabe uma coisa interessante que eu queria aproveitar a sua fala? As pessoas dizem assim, é muito comum. Normalmente, olha a fala, hein? As pessoas às vezes não observam a fala. Normalmente, quando o seu pai é de um jeito, você tem a tendência natural de encontrar alguém como seu pai. Exatamente. É uma fala, exatamente. mas é uma repetição. É uma repetição. Eu brinco com meu marido. Meu marido fala assim, você tem muitas coisas nas qualidades da minha mãe. A mãe dele era super empreendedora, super não sei o quê. Ele não aguentava muito esse meu lado. Olha que engraçado. Mas essa ligação, ele trouxe o quê? Aquele símbolo da mãe. E realmente, é isso. Isso. Elas repetem. Repetem. E o que pode acontecer também é o vínculo da repetição por julgamento. Vale ressaltar isso. Também. Se eu julgo o marido da mamãe, que é meu pai, né? E que eu falo assim, eu não quero arrumar um homem cafajeste como ele. Mas pode ter certeza que você vai arrumar. Com certeza. Lembra que eu falei no começo do podcast? É pelo amor ou pela dor. Pode ter certeza. Então, se eu julgo, né? Eu também fico conectada. Ou se eu amo demais, Bert Hellinger chama isso de amor cego. Que eu fico presa na história ancestral e não consigo me desfazer dela, porque eu amo tanto as minhas ancestrais, eu amo tanto essas histórias que eu não me permito fazer diferente. Mas ao passo que eu tenho essa clareza do que aconteceu aqui, eu posso, de uma maneira mais honrosa com a minha vida, olhar para algo, né, e seguir o meu caminho, e aí é o amor que liberta. Então tem o amor cego, que me prende à história, e tem o amor que vê, o amor que liberta, que faz com que, mesmo que tenha sido difícil aqui, eu consiga caminhar para um destino mais leve para mim. Eu participei de uma sessão de constelação familiar. Particularmente não gostei muito desse nome, mas eu fui a convite, eu fui participar para ajudar, e aí depois eles me contaram a história do que tinha acontecido ali na situação e o que estava querendo gerar aquele perdão, aquele desvínculo, aquele tipo, deixa a energia fluir, tipo, deixa ir. Mas o que aconteceu, que apesar dessa experiência, para mim foi muito interessante o aprendizado, eu comecei a fazer práticas do Ho'oponopono. E foi muito legal na minha vida, porque realmente elas funcionam. Eu achei muito interessante, porque tem essa mesma pegada.
Uhum. Então, essa é a primeira lei, a lei do pertencimento, né? Eu posso pertencer, continuar pertencendo a essa família e saber administrar a consciência pesada, né? De fazer diferente. Porque quando eu estou repetindo, eu estou de consciência leve. Ah, todo mundo faliu, eu vou falir também. Ah, todo mundo largou do marido, eu vou largar também. Ah, todo mundo é SLT, também você. Né? A questão é saber lidar com a consciência pesada de fazer diferente. Né? O vínculo do pertencimento é o vínculo mais forte. O segundo vínculo que Bert Hellinger nos presenteia é o vínculo da hierarquia. O que é a hierarquia? Manda quem é mais velho, obedece quem é mais novo. É muito simples. O fato é que hoje em dia a hierarquia ela está completamente corrompida. São crianças mandando nos pais. São os reizinhos de casa. Aí elas vão para a rua e aí ninguém entende por que elas acham que eles, quando cresce, o que acontece quando o mundo é cruel. Aí, mas era o reizinho em casa. Pois é, pois é. E tem pais que acham isso assim incrível. Ai, se não for do jeito dele, ele não quer, porque tem uma personalidade forte. Uma personalidade. Personalidade forte. Melhor do que me culpar, né? Melhor do que me culpar. Para mim, isso não é personalidade. Para mim, isso é falta de respeito, falta de conexão com quem veio antes. Mas, normalmente, essas mães, esses pais que não conseguem colocar o filho no lugar de pequeno, é porque julgam os próprios pais. Isso. É porque simplesmente estavam assim, ah, meu pai não deixava eu fazer nada, eu vou deixar meu filho fazer. Fazer tudo. Tudo. Então, hierarquia, se bem respeitada, os relacionamentos, eles se desemaranham, se desenroscam. E o último é o equilíbrio da troca, né? Eu dou o meu melhor para o meu parceiro, eu faço a minha parte e eu espero sim que ele faça a parte dele. Aqui eu vejo inúmeros problemas com as mulheres, né? Porque o que acontece? As mulheres estão tentando assumir um lugar dos homens, competitividade, e aí não sabem também receber. As mulheres não sabem o seu lugar de força. Qual é o lugar de força da mulher? É dentro do feminino. Exatamente. Sabe? É o autocuidado, né? Cuidar da casa. São coisas femininas sutis que nos empoderam, que nos dão muita força. Mas eu vejo que muitas mulheres estão adoecendo porque tentam colocar-se no lugar dos homens, não sabem receber, né? Só exigem, 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 não sabem receber. Os homens, eu atendo muito homem, que se sentem desvalorizados, diminuídos, não se sentem, ó, vou falar o que eles me falam. Eu me sinto inútil. Isso. Ela consegue tudo. E eu sou só objeto sexual. Mais ou menos. Só que eu tenho visto as mulheres adoecerem absurdamente. Absurdamente. Porque estão... A mulher quer pegar uma coisa que não pertence a ela. Esses dias mesmo tivemos por um acaso, nós tivemos aqui uma situação muito parecida. Eu chamei a Lívia e o Leandro e falei para eles, olha, é o seguinte, o Newton vai estar aí, que é meu marido, e é muito importante que ele esteja na liderança disso e que eu seja coadjuvante. Quando a gente não sabe qual é o nosso lugar, e de verdade, isso não me diminui nada. Pelo contrário, na minha casa, eu obedeço o Newton. Aí as pessoas falam assim, ah, como assim? A Elisa mandou... Não, não sou não, gente, eu sei qual é o meu lugar. Ele é o pai. Os meus filhos devem respeitar ele como pai. Da mesma forma que eu sou mãe. Na minha casa, eu cuido da administração do meu lar. Isso não há problema nenhum. Mas todo mundo ajuda. E também não há problema. Isso. É isso que ninguém... Perfeito. Ficam tentando pegar o lugar do outro quando não precisa. Não precisa. Os seus papéis, né? O seu papel, né? Eu acho que é importante isso. Exatamente. Não precisa dessa competitividade que as mulheres se colocam hoje em dia. Não há a menor necessidade, não precisa. Nossa, não precisa. A mulher, ela fica obesa, ela fica ansiosa, ela fica doente. Cheia de dor. Cheia de dor. Ela fica sobrecarregada. É mais peso do que ela pode carregar. Exato, exato. Então não tem troca, onde não há troca. Então, num relacionamento de casal tem que ter troca, tem que para ter vínculo. Se eu não me sinto útil num relacionamento, se eu sou extremamente doadora, eu não sei receber.
É isso aí. E o oposto também é verdadeiro. Então, para que haja sintonia, sinergia, eu preciso saber dar e eu preciso saber receber. Num relacionamento de amigos também entra aqui essa lei, o equilíbrio da troca. No empreendedorismo, né? Eu sou a profissional com os meus clientes, também tem que ter o equilíbrio. Eu dou o meu melhor, eu espero sim que a pessoa faça o melhor que ele pode. Sim. Não existe uma transferência. O fato é que as pessoas estão tão desempoderadas que estão transferindo para os médicos, para o governo, para o terapeuta, a solução das próprias vidas. Eu gosto quando você fala assim, não se sente empoderado, eu gostaria de traduzir essa palavra como eu falo para as pessoas. Elas não estão responsáveis pelos resultados da sua vida. Elas não assumem, elas não querem estar no controle. Por quê? Porque isso dá trabalho, porque estar no controle diz que ela não vai mais ser vítima, que ela vai parar de culpar os outros. Isso. É muito louco. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Então, a autorresponsabilidade, ela é tão engrandecedora. É incrível quando... Eu arrumei uma alma gêmea, eu tô brincando com a Lili aqui. Gente, como pode? É isso, e você ajudar a pessoa a assumir aquilo que lhe cabe, que é seu, né? É maravilhoso. Eu lembro que eu estava uma vez no seminário do Bert Hellinger, aí no Espaço Raca, em São Paulo, né? Que é um espaço incrível, cabe 1.000 pessoas, né? Os organizadores falaram assim: bom, aqui nós trabalhamos com autorresponsabilidade. Se vocês esquecerem a bolsa de vocês, o problema é de vocês. Se vocês esquecerem a garrafinha, se vocês perderem qualquer coisa, a questão está na responsabilidade de vocês de cuidar do que é seu. Se você não consegue cuidar do que é seu, como que eu vou conseguir cuidar por você? Bom, isso é um treinamento que você dá para as crianças. A minha filha ganhou um bichinho nos Estados Unidos, é um negocinho de pelúcia. Ela foi com o meu marido, ele foi visitar um amigo lá nos Estados Unidos, um americano que era amigo dele, e ela foi para lá brincar. Ela largou o brinquedo. Só que ele morava a 1 hora da gente. Aí no outro dia ela se deu conta, eu larguei meu brinquedo. Eu falei, pois é, paciência, porque eu não vou voltar lá. Daqui a 1 hora. Perfeito. Mas você perdeu. Aí ela, como assim? Susan, mamãe não vai voltar. A próxima vez você tem a responsabilidade com as suas coisas. E aí vocês ficam dizendo que eu sou uma mãe cruel, que eu sou malvada. Imagina, pergunta. Mas sabe o que eu falo? Quando a mãe é muito boa, a criança descobre de um jeito muito, muito pior, que o mundo não é assim. Eu costumo brincar o seguinte, que essa geração é a geração do ganha-ganha. Eles só querem ganhar, mas eles não querem percorrer a corrida. Não. Nem doar, né? Nem doar para receber, para ganhar. Não, eles só querem ganhar, querem tudo de mão beijada. O fato, Elis, que quando você coloca isso na sua filha, eu não vou substituir o seu brinquedo, você vai ficar sem. Gente, eu tenho certeza absoluta que ela vai ter atenção plena das próximas vezes que ela for no parquinho, que ela for em qualquer outro lugar, ela vai cuidar. Ela falou, o quê? Senão eu vou perder isso, imagina. E isso, infelizmente, né, as pessoas estão se desconectando dessa força. Ah, perdeu, imagina, vai chorar, eu vou comprar outra. Olha, parece... Senão eu vou traumatizar. Não precisa rir de mim, não, mas é uma coisa mínima. Nós estávamos comendo, eu chamei a Letícia, ela trabalha comigo, ela faz toda a parte administrativa pra gente, né? Então ela foi lá em casa pra gente fazer uma reunião. Eu falei, Letícia, vamos pedir pizza pra gente. Aí eu avisei, a pizza é nossa, tá? A gente vai compartilhar com vocês. Já mandei essa, porque era nossa, da nossa reunião. E aí, a Susan chegou e eu tinha pedido, como eles gostam de calabresa, a gente gosta de calabresa especial e a gente gosta de 3 queijos, eu e Letícia. O que aconteceu? Chegou a pizza, eles foram pegar o meu pedaço de 3 queijos. Eu fui lá, catei da mão dos dois, botei de volta, bom, essa parte é minha, você pega de vocês. É meu. Aí eles já tinham mordido, mas eu tomei de volta e botei lá. Minha cara, isso. Como é que pode uma mãe fazer uma coisa assim? Vem cá, a regra estava estipulada, outra coisa, a preferência era nossa. Acabou, isso, não tem essa. Isso, Aí, isso. As pessoas acham que mãe ruim. Não. A questão é, olha o resultado, né? Eu vejo o resultado dos meus filhos. As pessoas falam, seus filhos são bonzinhos. Eu falo, vocês não sabem o que eu faço. Vocês só veem o resultado, vocês só veem o troféu.
né? A questão é o que eu faço para eles me darem esse resultado. Isso. É saber falar não, é saber ouvir criança gritando, berrando, chorando, mas não tem problema, porque aqui eu sou a líder. Aqui meu marido é o líder. Pronto, não tem essa. Ah, você não escuta seus filhos? Escuto. Mas a última palavra é a minha. Isso é uma lei, gente, hierarquia. Lembra na época, imagina só, nós estamos aqui, 2020, pandemia, graças à cooperação das pessoas. A evolução da espécie, ela se dá através da cooperação. Imagine nós lá na época, né, que no tempo das cavernas. Lá nos primórdios. Os mais velhos saíam para caçar, as mulheres ficavam na caverna cuidando das crianças. Imagina se tivesse um rebento de 2020 lá na caverna, né, com esse comportamento, com esse temperamento lá, fala assim, não, eu vou sair com você, vou caçar o leão com você. Ia colocar toda a comunidade, toda a tribo em risco. E provavelmente ia virar comida de leão. Se percebe? Então, a preservação da nossa espécie, ela se deu pela cooperação. O ser humano é incrível, gente. É incrível. Que a gente consiga resgatar, né, com toda essa loucura, esse estresse, a nossa essência, o que fez com que nós estivéssemos aqui até hoje. Graças ao senso da cooperação. Nós transitamos por essas 3 leis, que na verdade não é Bert Hellinger que inventou, ele observou e traduziu em 3 palavras: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Ele só denominou porque realmente ele começou a perceber quando dava ruim, quando existiam repetições, quando as pessoas não prosperavam, quando que as pessoas realmente não conseguiam evoluir, porque estavam presas em uma das leis. Nossa, muito legal, né? Beatriz, olha, pode falar, Elis. Eu acho até que ela já deu várias dicas de ouro aqui, mas pode perguntar. Não, eu também, eu tô aqui pensando que dica de ouro que eu vou pedir para ela. Porque, Beatriz, a gente vai chegando no final da entrevista, a gente sempre pede para deixar uma dica de ouro para as mulheres. Aquela dica que se fala, essa é a poderosa, né? Mas você deu tantas dicas aqui, que eu estou aqui até refletindo em tudo que você falou e analisando várias coisas. Mas para fechar com chave de ouro, você pode dar mais uma dica de ouro para a gente? Posso. É um exercício prático, onde as mulheres elas podem até colocar um papel sulfite no chão. Colocar-se em pé em cima desse papel. Fazer algumas respirações profundas. E fazer uma pergunta para elas mesmas. Qual é o meu lugar de força? Eu estou no meu lugar de força? E ouvir, sentir se o corpo dela tenta tirar ela de cima do papel. Se ela é tomada por uma emoção, por algo que ela vivenciou na infância ou porque ela ouviu alguma coisa da sua vovó. Se ela se recorda de algum trauma, de algum bloqueio. Se ela perceber que ela está fora do seu lugar de força, a minha orientação amorosa é que ela procure ajuda, porque existe tratamento, existem métodos, existem técnicas que facilitam esse processo de caminhada, de transformação, para que a gente não precise entrar no lugar de outra pessoa, repetindo histórias pesadas, difíceis, ou assumir o lugar dos maridos, né? Fazendo com que a gente se enfraqueça. Perca força. Então esse exercício do papel é um exercício que pode trazer, né, mais foco, mais conexão para o aqui e para o agora. E sempre pensar, o que eu quero com isso? Né? Essa postura que eu tenho hoje vai me levar para que lugar? E ter essas autorreflexões, né, essas automeditações, essas percepções sutis, mas que o corpo vai falando, né? E a gente pode, sim, com treino, ir afinando essa escuta do coração para que a gente possa ter mais assertividade, né? Colher resultados prósperos. E quais são os resultados prósperos? É ter uma mente calma, tranquila. É ter um corpo saudável, equilibrado. É ter saúde financeira. É você olhar para o seu lar e conseguir ver um balanceio. Equilíbrio não existe, mas você consegue ter um balanceio para que você consiga, diante de uma dificuldade,
sobressair, né? Entender e resgatar aquela dificuldade como uma oportunidade de aprender alguma coisa. Mas o exercício do meu lugar de força é realmente a pérola que eu quero deixar aqui para vocês. Então, tudo que você disse é exatamente isso. É a harmonia das 5 inteligências. Mas eu queria fazer uma contribuição também para o seu produto online. Eu sempre tenho uma frase que eu falo muito, né? Quanto maior a questão, mais a resposta vem do coração. Essa é a frase que eu queria deixar para você, Bia, porque já está íntima, viu? Adorei. Então, porque Adorei. é uma frase que você pode usar muito, porque de verdade, essa tua fala, quanto maior a questão, mais a resposta vem do coração. Nossa, eu adorei. Vou colocar nos meus stories. Adorei. Por favor, é uma frase para você. Pensei nela. Adorei. Gente, Adorei. foi muito legal essa entrevista. Eu quero agradecer muito. Gente, a Lília só atrapalhou a gente, porque a nossa conexão estava boa. Não, eu quase falei, gente, eu vi as duas conversando, eu falei, eu fiquei até aqui muda, prestando atenção. Que conexão que vocês tiveram, eu achei incrível. Né? Incrível. Beatriz, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. Sigam a Beatriz nas redes sociais, ó. Comprem o livro dela é muito bom. Eu li, eu ganhei esse presente da minha mãe, foi um livro, nossa, muito bom que eu li no comecinho do ano, vou até reler agora, inclusive. E para terminar, saudações femininas para a Beatriz, gente. O Beatriz também está toda descoordenada igual a Lília, né? Tá vendo? É porque a gente é paulista, minha filha. Vamos fazer juntas. 1, 2, 3 e... Ah, a Lília já viu o que ela faz, né? Já viu.